Olá a todos, colegas de profissão. Eu sou Liliane Augusto, sou professora, sou consultora técnica do Ministério da Saúde e para mim é uma honra, né, poder colaborar com o Corem DF, né? Agradeço imensamente o Corem pelo convite e parabenizo também pela iniciativa, né, desse projeto tão interessante que é o Atualize Enfermagem, tão essencial para a nossa categoria, né? Para atualização dos nossos conhecimentos, né? De grande ajuda para que a gente possa estar sempre bastante atualizado aí e é claro, né, poder contribuir também transmitindo esse conhecimento aí para outros colegas, tá? Bem, nós vamos falar hoje, né, sobre saúde da mulher e vamos enfocar, né, principalmente o ciclo gravídico puerperal, tá? A gente vai tratar aí de um assunto muito importante, porque a gente costuma pensar em saúde da mulher sempre falando muito de parto e nascimento, e a gente sabe que o assunto é muito mais amplo que isso, né? A saúde da mulher, ela compõe aí toda a natureza feminina da mulher, que vai desde aí do contexto reprodutivo também, claro, mas também com as questões hormonais, com a prevenção, violência, né? O seu contexto social, populacional, a inserção da mulher na sociedade e, obviamente, aí o amadurecimento e o ciclo de vida feminino que compõe toda a trajetória da mulher aí na saúde e no contexto social, tá? A gente vai iniciar, então, esse projeto, essa aula, com o ciclo gravídico puerperal na atenção primária, onde eu vou passar para vocês alguns contextos importantes que o enfermeiro, né, e o técnico de enfermagem precisam se atentar aí quando trabalha diretamente com a atenção primária. Para aqueles que não trabalham na atenção primária, obviamente, é muito interessante conhecer também o trabalho para entender a regulação e toda a relação que a gente procura organizar na saúde pública para atender melhor e melhorar o acesso, principalmente dessa mulher, para que ela não caia, né, naquela espera e fuja do diagnóstico oportuno, do tratamento oportuno, né, e, consequentemente, vir a ter intercorrências evoluindo para morte e mortalidade, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, né? Eu preparei para vocês aí esse assunto tão interessante, que saúde da mulher na gestação, no parto e do puerpério, e a gente vai seguir uma agenda falando sobre o ciclo gravídico puerperal na atenção primária. Então, a gente vai tratar de estratificação da subpopulação de gestantes, como é que a gente chega na população adstrita, né? Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de idade fértil, ciclo gravídico puerperal, diagnóstico da gravidez. Aí a gente entra aqui falando um pouco do pré-natal e da gestão do pré-natal, da gestão da assistência, principalmente, né? Porque a abordagem clínica, ela é um pouco mais ampla e um pouco mais específica, a gente vai deixar para um outro momento. Vamos falar um pouco da rotina de avaliações do pré-natal, que é extremamente importante, né? Para que a gente relembre aí como é que é o papel do enfermeiro, combinado com o papel do médico, né, e combinado também com a equipe multiprofissional na ampliação do acesso dessa mulher para o pré-natal. A gente vai ensinar um pouquinho como é que a gente faz aí a estratificação de risco gestacional, tão importante hoje, tão atual, tão necessário no momento em que a gente tem um país lutando, né, contra a mortalidade materna, né, com altos níveis aí na razão de morte materna, o que vai provavelmente piorar um pouquinho por conta da pandemia, né, e da ocorrência de gestantes que infelizmente pereceram por conta de infecção pelo SARS-CoV-2. A gente pode depois detalhar um pouquinho sobre gestação e Covid, tá, num outro momento, mas a gente vai traçar um panorama de rotina pré-natal e depois a gente adequa essa rotina pré-natal ao contexto pandêmico também, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na estratificação da subpopulação de gestantes, tá? Então, quando a gente fala que eu
tenho uma população adstrita na saúde pública e eu preciso prever o cuidado, prever as minhas ações e planejar as minhas ações, eu preciso saber e conhecer a minha população adstrita. Isso é extremamente importante. Partindo do pressuposto que eu tenho uma população total hoje brasileira em torno aí de 211 milhões de habitantes, né? Eu tenho aí, na sequência, nesse grupo, praticamente 50% de mulheres aí, né, compondo a população brasileira, um pouquinho mais, a gente sabe que a população feminina é um pouquinho maior que a masculina, né, e depois, dentro dessa população feminina, a gente ainda pode tirar alguns outros parâmetros de cálculo aí, que seriam as mulheres em idade fértil, né? Cerca de 65% do total da população feminina. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos, né? Do MIF, da mulher em idade fértil também, tá? A partir daí, a gente tira essa relação de gestantes. A gente pode pensar em torno de 3 milhões de nascimento ano no país, né? Em média, o Brasil apresenta em torno de 3 milhões de nascimento ano, ou seja, em torno de 3 milhões de gestações, ou um pouco menos que isso, se a gente for considerar aí as gestações gemelares, claro. Dessas gestantes, a gente tem que pensar que algumas delas vão ter uma evolução muito tranquila, que a gente vai categorizar dentro das gestações aí de risco habitual, tá? Mas a gente tem também uma parcela de gestantes que infelizmente pode evoluir aí para gestação de risco intermediário e alto risco, tá? E lembrando também que a gente, infelizmente, pode ter uma parcela também muito pequena, aliás, mas se a gente jogar para o contexto populacional, acaba sendo um número muito grande, né? Que são as gestantes que vão evoluir com um risco muito, muito mais grave, né? Que apresentam quadros muito mais complexos. Então, a gente tem em torno aí de 85% de gestantes, né? Que está aí dentro da margem de 85%, né, de risco habitual, variando um pouquinho aí entre o risco habitual e risco intermediário, tá? E a gente tem aí em torno de 15% de gestações de alto risco ocorrendo no nosso país. Só para a gente lembrar também, um pouquinho de epidemiologia nunca é demais, né? Que a gente tem aí 3 principais morbimortalidades acometendo as nossas gestantes brasileiras, tá? Então, a gente tem aí hipertensão e hipertensão e hemorragia como as 2 principais causas de morbimortalidade materna, né, pós-parto principalmente, e a gente tem aí em terceiro lugar as infecções, né, as sepses, e dentro da sepsis a gente tem várias circunstâncias infecciosas, e uma delas muito preocupante seria a questão do abortamento inseguro, tá? Bem, como é que a gente pode tratar aí os conceitos de gestação, né, e ciclo gravídico puerperal? Bem, gestação, fenômeno perfeitamente fisiológico, um fenômeno esperado, né, para a mulher, e ela é tratada como uma evolução que se dá, na maior parte das vezes, muito tranquilamente, embora envolva, né, situações de adaptação fisiológica no corpo feminino, tá? Eventualmente a gente tem sinais e sintomas que são incômodos, mas que não necessariamente vão levar a algum risco para essa mulher. Um exemplo, se eu tenho, por exemplo, aí um dos sinais e sintomas muito comuns aí numa gestante, principalmente no primeiro trimestre, a gente tem aí náuseas, vômitos, né? E a gente tem um amplo espectro de sintomatologia. Eu tenho mulheres que praticamente não sentem nada, né? Não sentem enjoo, não tem episódios de vômitos, e outras mulheres que inclusive precisam ser internadas por conta aí de uma hiperemese gravídica, por exemplo, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nesse espectro do sintoma, tá? Um sintoma mais leve, variando para um sintoma um pouco mais grave, a depender da circunstância dessa paciente, tá? Bom, uma pequena parcela da população, como eu já adiantei para vocês, por serem portadoras de alguma doença, por
terem alguma predisposição já, acabam caindo aí na parcela de gestação de alto risco. E essas são muito preocupantes para nós, porque elas já trazem essas alterações fisiológicas e acabam aí adicionando maior risco por conta das suas condições. Vamos dar mais um exemplo aí, são as pacientes que já possuem diagnóstico de hipertensão crônica e entram numa gestação com uma complicação um pouco mais avançada da hipertensão, levando o seu risco aí das síndromes hipertensivas ao longo da gestação e, consequentemente, um quadro mais complexo. Lembrando que a hipertensão e a hemorragia brigam aí pelo primeiro lugar de principal causa, né, de morbimortalidade materna. A gente tem, no Brasil, alguns estados que acabam avançando mais na causa de hipertensão, outros estados que ficam com mais hemorragia. Isso depende muito, principalmente, do número de partos, por exemplo, a situação financeira, socioeconômica, né? Características populacionais. Então, um exemplo, a gente tem Norte e Nordeste sofre muito mais com hipertensão gestacional, enquanto Sul e Sudeste costumam ter como primeira causa hemorragias, aí muito também voltado pela quantidade de partos cesáreos, porque o parto cesáreo leva muitas vezes, principalmente repetidas vezes, à apresentação de acretismo placentário, né? Aumenta as chances de essa mulher ter um acretismo placentário, uma placenta mais grudada ao útero, né, mais difícil de ser retirada no pós-parto e, consequentemente, essa mulher sangra mais, tá? Mas isso também, só isso já é assunto para um outro episódio, ok? Vamos dar sequência, então. Portanto, assim, é importante, né, que o enfermeiro conheça toda essa área, todo esse quantitativo que vai subsidiar, né, o planejamento da assistência na atenção primária de saúde. Então, se ele mora numa região que tem uma população X, ele tem que fazer aí uma previsão, né, de o que espera aí de população de gestantes, população de risco habitual e população de gestação de alto risco também. Muito importante saber que no período idade fértil, ciclo gravídico puerperal, são períodos muito amplos da vida de uma mulher. Então, elas concentram aqui em mulheres que vão desde a adolescência até a fase adulta, né? Então, a gente tem mulheres em diferentes situações aí de saúde. A gente tem mulheres, por exemplo, que estão numa faixa etária mais jovem, em torno na adolescência, em torno de 10 aí a 19 anos, e depois a gente tem uma fase adulta jovem, uma fase adulta mais avançada. Então, a gente tem gestações que podem ocorrer no espectro também grande, né, relacionado à faixa etária dessa mulher. Então, a gente considera a idade fértil entre 10 e 49 anos, ok? Bem, o ciclo gravídico puerperal, por sua vez, é uma circunstância de vida dessa mulher que segue um período de fertilidade, podendo também ser desejada ou planejada, ou simplesmente a mulher pode ser surpreendida aí de uma maneira não prevista, não planejada, com uma gestação. E aí a gente tem também, claro, todo um contexto social sobre esse diagnóstico de gestação para uma mulher que não se preparou para estar grávida naquele momento, tá? Tem toda uma abordagem especial que a gente precisa ter, e nós vamos falar um pouquinho quando for iniciar lá a primeira consulta, o primeiro acolhimento, a primeira abordagem para essa mulher. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, que a mulher, por ter uma ampla margem, né, de produtividade, de um ciclo muito amplo, a gente tem que pensar que ela, em vários momentos, vai estar cuidando da saúde dela enquanto mulher, a gente vai estar pensando que ela tem um momento da saúde da gestante, ela vai estar preocupada em alguns momentos enquanto mãe, para cuidar da sua saúde, e também durante o puerpério, uma fase extremamente importante, complexa também, para enfrentamento de alguns sentimentos que muitas vezes ela acaba precisando de mais apoio, tá?
Aí a gente tem a chegada, então, de uma mulher na sua UBS, né, e que tem aí alguns sinais e sintomas e deseja fazer um teste de gravidez. Ela primeiro conversa, faz uma consulta de enfermagem, né, e aí a gente chega numa situação onde eu posso diagnosticar a gravidez imediatamente ou eu necessito fazer alguns exames para essa mulher, tá? Bom, se a gente for lembrar lá do diagnóstico de gravidez, a gente pode ter duas situações. Eu posso ter uma suspeita de gravidez e eu posso ter a confirmação através de exames. A gente trabalha, então, com três grupamentos de sinais e sintomas, né? Os sinais e sintomas de presunção, sinais e sintomas de probabilidade e os sinais de certeza, tá? Como é que a gente trabalha um pouco isso na nossa cabeça? Vamos pensar que os sinais de presunção são aqueles sinais muito iniciais e que podem ser confundidos com outras doenças, com outras comorbidades, com outras variações de bem-estar que a gente possa ter ao longo do nosso dia a dia. Os sinais de probabilidade se aproximam um pouco mais da possibilidade de gravidez e geralmente acontecem um pouco mais tardiamente, a partir de 8 semanas. Enquanto que os sinais de certeza a gente categoriza especialmente com a presença ali do feto, de fato, dentro do ventre materno. Então, eu preciso ter movimento fetal e eu preciso ter batimento cardíaco desse feto para ter certeza de que essa gestante está grávida. Então, a movimentação fetal, a presença do feto via ultrassom, palpação, consigo sentir partes fetais, a ausculta dos batimentos cardiofetais também pode ser considerado um sinal de certeza, tá? Algumas literaturas trazem o beta-HCG, né, como um sinal de certeza e outras dizem que não é um sinal de certeza, é um sinal de probabilidade, tá? Por que isso? Beta-HCG pode ocorrer em algumas situações que não sejam de gravidez, por exemplo, no caso dos tumores trofoblásticos, né, da mole datiforme, por exemplo, tá? Alterações hormonais muito importantes também podem acabar positivando o beta-HCG. Outras situações também relacionadas a medicamentos, o uso de alguns medicamentos também podem alterar aí e acabar trazendo um exame falso positivo ou até mesmo falso negativo, tá bom? Então, alguma literatura pode ser que apresente aí beta-HCG positivo como sinal de certeza, em outras literaturas isso não acontece, trazendo só a presença do feto no ventre materno como o seu sinal de certeza, seja através da mobilização dele, da palpação, da visualização através de exame ou da ausculta dos batimentos cardiofetais. Dentre os sinais de presunção, a gente pode citar aqueles inúmeros sinais e sintomas que a mulher vem apresentando, e um deles, muito característico, seria náuseas, né? Então, toda mulher que chega no grupinho de amigos e fala, tô sentindo náuseas, a primeira coisa que os amigos vão falar é, tá grávida, né? Então, a gente fica com esse, digamos, preconceito. Nem todo enjoo, nem toda náusea é uma gravidez, obviamente, tá? No combo de sinais de probabilidade, assim, aí a gente já tem algumas alterações um pouco mais características que vão lançar a mão daqueles epônimos, naqueles nomes, né? Por exemplo, sinal de Haller, naquela hipervascularização da mama, hiperpigmentação da areola. A gente pode ter o aumento do volume abdominal, útero mais globoso, né? E vários outros aí que a gente pode ver no material, tá bom? Bem, uma vez feita essa primeira abordagem dos sinais e sintomas, a gente pode pensar em como que a gente orienta a paciente, essa gestante que nos procurou na UBS, tá? Idealmente, a gente considera que ela faça aí uma abordagem pré-concepcional, ou seja, que ela nos procure enfermeiro ou procure um médico da UBS antes mesmo do seu desejo de engravidar, né? De fato, muitas vezes isso não acontece, muito raro isso acontecer, mas idealmente seria o
o casal procurar, então, a assistência de saúde, prevendo aí a sua vontade, o seu desejo de ter um filho, tá? Essa abordagem pré-concepcional é muito útil porque a gente pode, através dela, aconselhar, né? Aconselhar o melhor momento da gravidez, aconselhar medicamentos ou suspensão de uso de medicamentos, aconselhar a imunização, né? Tão importante, uma imunização prévia, o próprio ácido fólico, né? Indicado para diminuir aí as chances de bebês aí com problemas, né, de fechamento do tubo neural. É muito importante que ela inicie o ácido fólico pelo menos um mês antes de engravidar, né? Muitas vezes isso também não é possível. Enfim, várias abordagens aí suplementares. Às vezes a mulher prefere, por exemplo, emagrecer, o que é muito indicado, emagrecer antes de engravidar, né? Fazer uma atividade física antes de engravidar para poder chegar na gravidez mais bem preparada fisicamente, né? Por uma questão de saúde, não de estética, obviamente, tá? Mas, enfim, a gente pode ter uma abordagem mais integral e mais integrada desse casal e dessa mulher, tá bom? Bom, não deu tempo, não conseguiu chegar nesse momento pré-concepcional, então a gente vai tentar fazer a captação precoce dessa mulher o mais rápido possível, fazer com que ela inicie, então, o pré-natal e seu acolhimento aí na atenção primária, tá? E aí é indicado, claro, a confirmação da gravidez, que a gente vai ver no fluxograma no próximo slide, tá? Na primeira consulta, a gente tem uma sequência, né, de procedimentos que vão nos auxiliar aí na abordagem dessa paciente, ok? Então, vamos imaginar aqui, eu tenho uma mulher que chega com sinais e sintomas, né? E ela, a gente faz a primeira abordagem dela, faz algumas orientações, faz perguntas, né, claro, uma avaliação clínica aí, e uma anamnese bem feita, e consequentemente você aborda no sentido de promover o diagnóstico precoce dessa gestação. Então, oferta aí o teste rápido de gravidez para que ela possa ter certeza aí desse episódio, tá? Dando continuidade, então, pessoal, a gente sabe que dentro, né, do diagnóstico de gravidez, dentro dos sinais e sintomas de suspeição e de confirmação, a gente trabalha aí com 3 grupos, né, de sinais e sintomas que podem fazer a identificação ou não, né, do ciclo gravídico dessa mulher. Então, a gente pode ter aí os sinais de presunção, os sinais de probabilidade e os sinais de certeza. Dentro dos sinais de presunção, a gente tem aqueles sinais muito iniciais que podem ser, inclusive, confundidos, né, muitas vezes, com qualquer outro sintomas de uma alteração clínica que essa mulher possa vir a ter. Tá? Então, por exemplo, é muito comum, né? Você tá lá numa roda de amigos, uma mulher chega e diz que está com enjoos. E aí, a primeira coisa que te falam é, tá grávida, né? Mas não necessariamente isso é fato. Isso é um sinal de presunção. Temos inúmeras situações em que a gente possa vir apresentar aí uma náusea, até muito mais frequente do que a própria gravidez. Então, você pode estar com enjoo porque comeu uma comida estragada, porque está com uma gastroenterite, porque está com o início de uma infecção, enfim, por vários motivos, mas não. A regra social, né, a gente está muito habituado com isso, é de que a gente acabe pensando numa gravidez, numa situação tão cotidiana que é o fato de uma mulher estar enjoada, tá? Então, esse é um sinal de presunção. Assim como a gente tem outros também muito comuns, tá? O próprio, a sensação de cansaço, né? Sensação de peso nas pernas, dores de cabeça, né? Sinais muito amplos que podem identificar qualquer alteração clínica que essa mulher possa vir a ter, tá? A gente tem os sinais de probabilidade, que normalmente ocorre a partir de 8 semanas de gestação. São sinais que se aproximam muito mais da verdade de estar grávida. Então, a gente tem sinais, por exemplo, de hiperpigmentação
nas areolas, né, e nas mucosas. A gente tem aí aumento da vascularização das mamas, né, então uma série de sinais e sintomas que possam identificar aí uma gravidez. Os sinais de probabilidade, então, mais evidentes, né, aparecem, como eu disse, a partir de 8 semanas, e eles têm aí um amplo espectro também. Vão desde o aparecimento de manchas no rosto, né, até mesmo a ausência de menstruação, né, a menorreia, tá? Com relação aos sinais de certeza, eu costumo dizer que a gente tem como parâmetro aí a presença do feto, né, no útero da paciente. Então, a presença do feto pode trazer aí pra gente batimentos cardiofetais positivos, a palpação eu posso sentir partes fetais, a ultrassom eu posso identificar a imagem do feto, né, e a própria gestante, o próprio examinador pode também sentir aí movimentação fetal, tá? Algumas literaturas trazem como beta-HCG, né, o exame beta-HCG como um sinal de certeza, se ele vier positivo. Embora a gente saiba que muitas alterações hormonais podem também fazer o comprometimento aí de um resultado de beta-HCG. Uma delas seria aí tumores trofoblásticos, né, a mola datiforme, que podem trazer também alteração de beta-HCG. Então, a gente tem o Ministério da Saúde muitas vezes utilizando como sinal de certeza apenas o fator feto, né, a presença do feto, e algumas outras literaturas trazem o beta-HCG como sinal de certeza também, tá? Então, fica para sua avaliação aí, o que vocês acham melhor como julgamento, tá? Eu, particularmente, prefiro colocar todo o quesito de certeza na presença do feto mesmo, na cavidade abdominal. Bem, uma vez tendo uma paciente que está chegando para você na UBS, te procura para fazer uma abordagem pré-concepcional, que seria o ideal, né? O casal chegando lá, com desejo de ter um filho, né? E pedindo todo um preparo, né? Para engravidar, pedindo orientações, esse seria o ideal dos mundos, né? A gente poderia ter aí uma série de orientações que a gente poderia dar e algumas ações também que a gente poderia iniciar para esse casal, né? Iniciar uma gravidez um pouco mais tranquila e com menor risco. Mas nem sempre isso é possível, tá? Se a gente tem a possibilidade de fazer essa abordagem pré-concepcional, a gente tem que ter em mente 3 aspectos importantes. Então, o aconselhamento pré-natal como parte dos cuidados pré-natais, ok? A gente tem a realização, a abordagem, realização de planejamento familiar, né? Onde a gente pode suspender aí o uso de métodos contraceptivos que esse casal possa vir a ter, ou então reorientar essa utilização, né? A gente pode ter identificação também de expectativas em relação à gravidez que essa gestante, essa pretensa gestante ou esse casal possa vir a ter, tá? Inclusive, identificando fatores de riscos aí muito importantes para, posteriormente, a gente fazer a estratificação de risco. Bem, a partir desse momento, né, e uma vez decidida que ela quer engravidar, ou então, se ela não teve esse momento de pré-concepção, ela chega já com sinais e sintomas, a gente vai fazer a captação e a confirmação, então, dessa gestação. Então, eu devo identificar isso o mais rápido possível, fazer a captação precoce dessa gestante, idealmente no primeiro trimestre, ou seja, até 12 semanas, né? E eu preciso ampliar o acesso para as mulheres da minha população, para que elas consigam rapidamente identificar e iniciar esse pré-natal, tá? É importante que o enfermeiro, enquanto gestor, né, de uma equipe de saúde da família, promova aí fluxogramas, né, ágeis de acesso para a sua população. E um deles é essa abordagem às mulheres em idade fértil, né, da sua população, para que elas consigam acessar de forma muito ágil aí todas as suas ferramentas aí de acolhimento na UBS, tá? Bem,
eu vou diagnosticar via avaliação clínica, como a gente já falou, ou então a gente vai fazer aí o teste de gravidez, né? O teste rápido de gravidez. Uma vez tendo o beta-HCG ou sendo necessário, a gente faz também o beta-HCG com urina ou sangue, né? A depender da necessidade, do tempo de atraso, né? E a gente consequentemente, consegue ter aí um diagnóstico. Uma vez com o diagnóstico já em mãos, a gente inicia o pré-natal o mais rápido possível. E na primeira avaliação, né, vamos lá na tela, a gente consegue ver aqui a confirmação com acolhimento, com orientação e com o início do pré-natal o mais rápido possível, tá? Identificando situações de vulnerabilidade, expectativas e aceitação por parte dessa mulher e do seu parceiro, né? E a gente deve também fazer uma abordagem mais integral possível, fazendo tanto avaliação clínica quanto os exames complementares, quanto a avaliação gínico-obstétrica, né? Identificação dos fatores de risco e, consequentemente, o seu rastreamento de risco, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Na lógica da avaliação contínua, né, é importante a avaliação individual, né, sequencial, tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, complementado aí pelo técnico de enfermagem, pelo ACS, pelo dentista, né, por toda a equipe ali da unidade básica de saúde que pode apoiar nesse processo, lembrando que o dentista tem um papel fundamental, principalmente na prevenção das doenças periodontais, que são aí uma causa, né, direta também de prematuridade, tá? Assim como as infecções urinárias. É importante a gente se ater a isso, tá? Bem, vamos dar uma olhadinha nesse fluxograma bem interessante, porque ele é parte, né, de um fluxograma muito maior que vai até o puerpério. A gente vai dar sequência nos próximos slides, tá? Então, a gente tem uma mulher em idade fértil, né, entrando aqui na UBS, com suspeita de gestação por atraso ou irregularidade menstrual. E ela pode também vir apresentar manifestações clínicas também, tá? Que é o meu papel enquanto enfermeiro dessa unidade básica? Fazer a captação, o acolhimento e avaliação, né, na minha equipe de saúde da família, tá? Bem, eu vou fazer o cálculo do atraso menstrual dela, a data da última menstruação dela. A gente consegue fazer o cálculo a partir da data da última menstruação, lembrando que é aquele cálculo básico, né, que a gente utiliza muito através da regra de Nageli, né? Aos dias eu somo 7, né? Aos meses eu subtraio 3 ou adiciono 9. E o ano você pensa, né? Se mudar o ano, a gente altera também e joga para mais um ano. Se não mudar, permanecer no mesmo ano, a gente não mexe aí no número do ano, tá? Mas é uma regra muito tranquila de seguir, tá bom? Ou a gente pode fazer essa abordagem contando mesmo, fazendo uma conta matemática bem simples, tá? Se a gente identificar um atraso menstrual acima de 12 semanas com presença de batimento cardiofetal, eu já constato de cara aqui a gravidez confirmada, ok? Bom, não tenho essa confirmação, a gente vai para o teste rápido de gravidez. Então, a gente segue essa outra linha aqui, tá? Deu positivo, vou abordar como gestação confirmada. Deu negativo, a gente vai investigar outras possíveis causas, ou então até mesmo repetir o exame a partir de uma semana, ok? E o foco nos cuidados do pré-natal, que é extremamente importante. Nós temos estatísticas aí mostrando, né, que a falta do pré-natal ou um número reduzido de consultas pré-natais tem um impacto muito importante na complexidade, na clínica subsequente aí da gestação. Então, a gente tem um impacto importante. Mulheres, por exemplo, que tem menos consultas de pré-natal, então que não fizeram pré-natal, tem uma chance maior de morrer por complicações obstétricas, tá? Isso é fato também. Bem, o foco dos cuidados pré-natais nos dá aqui uma leitura de acompanhamento de extrato de risco, né?
de 3 eventos muito importantes. A gente falava muito de risco habitual e alto risco, mas a gente está introduzindo o conceito do risco intermediário também, que é muito importante. No risco habitual, o pré-natal é feito pela APS, tá? E a gente percebe um asterisco lá em cima, porque eu em momento algum posso dar exclusividade para essa gestante com consultas apenas de médico e enfermeiro. Eu posso oferecer para ela, por exemplo, um dentista, como a gente já falou. Então é importante olhar a saúde bucal para a prevenção aí de prematuridade. Tá? A gente vai para o risco intermediário, onde a gente continua a abordagem pela PS, porém aqui a gente já pode lançar mão da especialidade, né, da clínica especialidade, e a gente pode lançar mão aí também do ambulatório de especialidades. Então a gente pode precisar muitas vezes de um especialista em medicina fetal, de um cardiologista, né, ou seja, de vários outros especialistas que podem auxiliar aí nas questões que essa mulher vir a necessitar, tá? Com relação ao alto risco, uma coisa muito importante é que essa gestante ela não tem alta da PS por ser de alto risco. Esse cuidado é compartilhado, então com atenção especializada e com a atenção primária, tá? Ela não pode receber alta, e isso a gente identifica muito quando a gente vai para os territórios, né? A gente vê muito isso acontecer de, uma vez estratificada como alto risco, ela passa a pertencer apenas à ambulatorial, ao pré-natal de alto risco. Isso não pode acontecer, a atenção primária tem que dar continuidade, tem que estar presente em todo o processo aí, ok? Com relação a parametrização para a distribuição dos atendimentos durante a gestação, é importante a gente ter em mente que eu vou ter 2 momentos muito específicos, né? O pré-natal e o puerpério, e eu tenho aqui uma relação de consultas que podem trazer um certo conforto na questão do acolhimento e na questão da prevenção de agravos. Então, eu tenho atendimentos mensais até a 28ª semana, aquele compromisso mensal da gestante de procurar a consulta pré-natal mensalmente até 28 semanas, o atendimento quinzenal que passa a acontecer a partir da 28ª semana até a 36ª semana, tá? Então, quinzenais, 2 vezes ao mês. A partir daí, com a aproximação da data do parto, a gente tem necessidade de atendimentos semanais, então a partir da 36ª semana e até o parto acontecer, ok? Com relação ao puerpério, a abordagem é minimamente de 2 consultas. Uma primeira consulta até o 7º dia pós-parto, né? Isso pode incluir aí uma visita domiciliar, muito recomendada a partir do 3º dia de alta hospitalar da mãe e do bebê, né? Com um retorno à unidade aí no 5º dia ou até o 7º dia, aproveitando as ações do 5º dia para a abordagem do bebê, tá? E uma segunda consulta, no finalzinho do puerpério, aí entre 30 e 40 dias após o parto, tá certo? É importante a gente ter em mente que os atendimentos subsequentes devem seguir aí um roteiro similar ao da primeira consulta. É claro que a primeira consulta de pré-natal, ela é muito ampla, ela é mais demorada, ela é mais integrativa, né? Ela é mais completa que qualquer outra, porque ela vai trazer aí o primeiro conhecimento, né? Daquele caso que a gente está iniciando, tá? As próximas consultas podem ser mais simplificadas, mas não deixam de ter a importância, né, de qualquer outra consulta pré-natal, tá bom? Principalmente na identificação de múltiplos fatores aí que podem determinar o desenvolvimento dessa gravidez, tá? A identificação de qualquer alteração deve implicar em reavaliação imediata, em atualização do plano de cuidado. Então, eu tenho que ter em mente o plano de cuidado que eu estabeleci para aquela paciente na primeira consulta pode ser alterado a qualquer momento. Aliás, deve, né, ser adequado a cada consulta, tá certo? E aí, a gente tem
um roteirinho, né, para a primeira avaliação pré-natal. A gente fica aí, então, com a anamnese, avaliação clínica, exame físico geral e gineco-obstétrico, como as 4 partes mais importantes aí da primeira abordagem pré-natal, tá? Ao solicitar exames complementares, a gente precisa ter aí muito em mente os protocolos que o seu município segue, né? E os protocolos indicados aí principalmente pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde também, porque eles estão embasados, né, em boas práticas, embasados aí em evidências científicas, né, e estão embasados principalmente no que a carteira do SUS oferece como disponível para essa gestante, né, lançar a mão aí para ter aí um pré-natal mais seguro possível, tá? Lembrando que eu preciso fazer uma excelente identificação dessa paciente, com investigação de fatores, conhecer todo o nicho familiar dela, conhecer toda o meio em que ela vive, né, ela está, para que eu consiga também prover a ela também, ou até fazer prevenções necessárias em relação ao contexto socioeconômico e cultural dela, tá? É importante a gente ter uma lógica de atenção contínua, como a gente já falou, ou seja, eu preciso ter a noção de uma abordagem médico, enfermeiro e restante da equipe complementar e não substitutiva. Então, o médico não substitui o enfermeiro da mesma forma que o enfermeiro não substitui o médico, né? E ambos têm um papel, necessita, né, ter um papel bastante integrado aí, tá? Para que a gente tenha a visão de beneficiar com certeza a gestante e não deixar aí as questões de conflitos profissionais, né, e necessidade de sobrepor aí uma função à outra, né, interferir no processo de entrega, né, de assistência adequada a essa mulher, tá? É importante que durante o pré-natal a gente favoreça uma escuta bastante aberta, né, não julgadora, tá? Ganhe a confiança dessa gestante no sentido de conseguir dela o máximo de informações possíveis para que você consiga auxiliá-la ao máximo, né? Promover aí um ambiente seguro, uma garantia de privacidade, um sigilo, né, a essa gestante e também ao seu parceiro, tá? É importante a gente acolher também a família nesse momento. Então, é muito importante acolher também as expectativas, prover conforto e apoio aí para a resolução de possíveis conflitos que possam vir a aparecer nesse momento, tá bom? A gente tem que tratar o momento gravídico como único. Muitas mulheres ficam grávidas uma única vez na vida, tá? E muitas vezes esse é o primeiro contato que ela está tendo com assistência à saúde. Portanto, alguns exames, principalmente, a gente aproveita para fazer, porque pode ser que eu nunca mais encontre essa mulher aí no contexto sanitário. Então, muito importante a gente aproveitar esse momento também como uma questão sanitária, tá? Abordar essa família, abordar essa paciente, abordar toda o meio em que ela vive para tentar resolver o máximo possível de questões que possam impactar aí o contexto sanitário dessa região, tá? Bem, na sequência, então, que nós falamos, né, daquele fluxograma que eu falei para vocês que acaba só lá no puerpério, né? Seria interessante se a gente conseguisse colocar ele completo, mas isso não é possível, né? A gente tem então a gestação confirmada e a partir daí a possibilidade de categorizar essa gestante, né, em 3 situações e grupos, né, de abordagem. Então a gente tem aí a parte clínica, os exames complementares e a evolução, a identificação, toda a parte de protocolo mesmo assistencial, tá? Bem, o rastreamento eu vou fazer também considerando toda a abordagem de rastreamento de risco, né? Eu preciso identificar se essa mulher, ela venha a ter algum fator de risco importante que possa impactar na
qualidade da assistência dela e na evolução da gestação dela. Então, eu tenho que ter muito cuidado aí na identificação, né, de qualquer fator de risco que possa ser importante, não deixar nada passar desapercebido, tá? Então, se eu tenho um risco habitual, faço a promoção dela do pré-natal na atenção primária. Se eu tenho um risco intermediário, eu posso continuar com ela na atenção primária e lançar mão de especialistas eventuais. E se eu tenho aí uma gestação de alto risco, lembrando de novo que eu vou ter aí um cuidado compartilhado entre a atenção primária e a atenção especializada, ok? Bem, como é que a gente faz a estratificação de risco? Como é que a gente procede à estratificação de risco, né? Eu tenho um sequenciamento também que é importante para o enfermeiro levar em consideração, tá? Então, eu tenho 2 estratos principais, né? Risco habitual e alto risco, e mais recentemente a gente vem incluindo aí o risco intermediário também como fator de risco aí que permite uma abordagem de pré-natal também pela PS, tá? A metodologia de rastreamento, a gente utiliza o que o Ministério da Saúde preconiza, então, uma identificação de um único critério de risco, né? Um único critério define o estado de risco. Predominantemente, critérios relacionados ao maior risco também vão ser aqueles definidores para a estratificação de risco. Então, basta um fator de risco para que essa mulher seja categorizada como de risco, tá bom? Eu não preciso ter combinações de fatores, embora a combinação de fatores de risco agrave mais ainda a complexidade da gestação, tá? Se eu tenho critérios combinados, então eu tenho, quanto maior o número de critérios combinados, como a gente já disse, vários fatores de risco intermediário combinados com fatores de alto risco, ou então fatores de risco intermediário combinado com muitos outros fatores de risco sociais, inclusive, né, contexto familiar, violência doméstica, isso tudo vai complicando ainda mais a situação, tá? Então, a gente pode ter uma gestação totalmente tranquila, de risco habitual, né, tratando fisiologicamente essa gestante, e a gente pode ter o pior dos mundos aí, uma gestante que venha apresentar patologias pré-existentes, que venham a ter complicações na gravidez e que tenha um contexto socioeconômico, cultural também, que possa predispor a uma complicação muito maior aí no contexto de evolução da gestação, tá? Lembrando que a estratificação de risco, ela precisa ser dinâmica, tá? Então, nessa primeira consulta pode ser que eu não apresente nenhum fator de risco, mas na próxima, me sentindo mais confortável em conversar com a minha equipe, eu consigo identificar mais fatores ou identificar o primeiro fator, tá bom? Então, eu preciso que vocês tenham essa questão em mente. Estratificação de risco requer avaliação a cada consulta, a cada momento que eu estiver com essa gestante, tá? E ele tem um caráter dinâmico, beleza? Bem, levar em consideração que a gente não tem que olhar só a clínica, né, dessa mulher, a gente tem que olhar o contexto socioeconômico cultural dela e o contexto familiar e populacional também. Então, a gente tem violência doméstica como fator de risco, a gente tem a violência na comunidade, né, aquela mulher que mora, por exemplo, numa região de risco, a gente tem o uso de drogas, infelizmente, aí, acometendo também uma margem da sociedade, né, e, consequentemente, mulheres, né, recentemente a gente estava trabalhando aí com a equipe que promove aí os consultórios de rua, né, e a gente conseguiu ver a quantitativo de mulheres que moram, que são moradoras de rua e que muitas vezes engravidam, né, e não têm acesso, não procuram, né, e consequentemente a PS também não faz uma busca ativa da forma correta para que a gente consiga captar essa população de rua, tá? Então, estou indo no extremo, que infelizmente a gente tem que encarar como real no nosso país, tá? Bem, além desse caráter dinâmico, né, da possibilidade de essa mulher vir apresentar fatores de risco ao longo de todo o processo, a gente tem que pensar também que o próprio ciclo gravídico puerperal beneficia, né, o aparecimento de questões
também dinâmicas e clínicas nesse processo, tá? Então, aquilo que a gente falou, a primeira consulta, ela tem uma abordagem ampla, integral, integrada, mas não necessariamente a gente consegue identificar todos os problemas na primeira consulta. Como é que é feito, então, o risco gestacional, né? A gente vai ter em mente que nós temos que identificar fatores de risco, são condições, né, ou aspectos biológicos, psicológicos ou sociais associados ali ao contexto de vida daquela mulher, tá? E esses fatores de risco podem vir a interferir ou não na morbimortalidade dela, tá? Eles podem ser agrupados. Por exemplo, eu posso ter características individuais dessa mulher, eu posso ter comportamentos e estilo de vida. Então, no primeiro item lá, características individuais, a hipertensão, fatores genéticos, tá? Obesidade, desnutrição, são fatores individuais dessa mulher. Eu posso ter fatores comportamentais e de estilo de vida. Então, eu posso ter uma mulher que é tabagista, usuária de drogas, eu posso ter uma mulher que chega e diz que é analfabeta, que também tem influência, tá? Ou que ela é uma moradora de uma área de risco, né? Eu posso ter influência das redes sociais e das comunidades, tá? Então, eu posso ter uma mulher que mora num contexto de risco também, tá? Numa casa que tem, que não tem uma estrutura, né, sanitária boa, né? E uma comunidade de risco também. Eu posso ter condições de vida e de trabalho também muito específicas. Recentemente, a gente teve uma gestante que trabalhava com radiologia, ou seja, estava sempre tendo contato com radiação. Tá? Então, a gente tem que considerar isso também. E, claro, o acesso, né? A possibilidade que essa mulher tem de ter acesso aos serviços de saúde, tá? Tudo isso combinado aí com um ambiente amplo de natureza cultural e econômica. Então, a cultura enraizada também pode ser considerada como um fator benéfico ou não. E a questão econômica também é muito importante. Perfeito? Aqui, nesse slide, eu adoro esse slide porque ele traz para a gente um conjunto dos principais fatores ou determinantes de saúde da gestante, de acordo com a lógica dos determinantes proximais, intermediários e distais. Então, aqui em cima a gente tem os determinantes sociais distais, ou seja, aqueles relacionados à cultura, a socioeconômico, ao ambiente em que ela vive, né? Aí, intermediário, a gente tem os determinantes sociais relacionados às redes sociais e comunidades, então a gente tem aí risco comunitário, o ambiente em que ela mora, a gente tem também as influências sociais dela e, por fim, os fatores proximais são aqueles de estilo de vida e os sanitários, claro, né? Além do que está em azul aí, que é a característica integral dela, o que ela já traz e o que vai combinar com esses três níveis aí de determinantes, tá certo?